você é sensível e sofre de gatilhos, por favor, não assista esse vídeo. Contém temas pesados e muito delicados. Obrigada e fique com o vídeo. Neo Rosa. Faz um tempo que eu queria falar dessa animação e eu decidi tirar um tempo para falar. E não se preocupem, as sugestões que vocês me enviaram eu vou fazer os vídeos. Não se preocupem, estou passando por momentos bem difíceis. É por isso que eu demorei bastante para postar meu último vídeo. Voltando para a animação, Neo Rosa conta a história de uma moça que se chama Rosa, uma garota emo que mora sozinha, que possui uma banda de rock e que tem um namorado. Eu tentei encontrar mais informações sobre a animação, mas não consegui. Eu apenas achei 4 episódios dessa animação no canal Vamp e um vídeo do youtuber chamado Eu Hype falando dessa animação. E eu gostei porque ele explicou do porquê ficou tão escasso você achar mais coisas sobre Neo Rosa. É porque a série Neo Rosa ela é bem pesada. Ela aborda temas muito delicados e sensíveis. E esses temas são dependência emocional, abandono, relação tóxica, baixa autoestima e crises, consequências e impulsividade. Depois de explicar a animação, eu vou contar uma cripteoria baseada nos 4 episódios da animação Neo Rosa. O primeiro episódio se chama Não, e passamos o primeiro dia com a Rosa, e ela enfrenta diversos problemas. E um dos principais problemas são os seus pais, que não aceitam o fato da Neo Rosa ter entrado para uma banda de rock e tá namorando o guitarrista da banda, depois que começou a morar sozinha. Seus pais a matricularam em uma faculdade com curso de enfermagem. Rosa não gosta desse curso, mas concordou em fazer, pois entendeu que o que ela realmente gostava, que era ser cantora, não é valorizado. Segundo problema é que seus pais não a visitaram mais. Neo Rosa foi completamente abandonada pelos seus pais por conta do seu estilo de vida, que é emo e gótica e caricata. Terceiro e último problema, Johnny, o guitarrista, ou simplesmente Johnny Guitar, o namorado de Neo Rosa, sem nenhuma consideração, terminou com ela sem nenhum motivo. E não foi pessoalmente, foi por telefone. E com todos esses problemas, o abandono dos pais, o término do namorado e a faculdade maçante e cansativa, desgastante, Neo Rosa teve uma crise que resultou em surto. O detalhe é que o gato da Neo Rosa surta junto com a dona, pois ele sente as dores de sua dona e ele gosta muito dela, pois o gato era um pobre gatinho de rua que foi resgatado e adotado pela Neo Rosa, e é por isso que ele se dói tanto junto com a Rosa, porque é a única que cuida dele, mas que o bichano sofre quando a sua dona tem crises muito fortes. E quando acontece isso, o pobre gatinho sai muitas das vezes muito machucado por conta das consequências das crises de sua dona. Outro detalhe são as bonecas russas que sempre fala não, Rosa, não. Essas bonecas são na verdade a mente sombria de Rosa, sempre falando para ela não fazer besteira. E as tentativas da Rosa não fazer besteira são falhas.
E a coisa que a Rosa mais gosta são as suas bonecas. E também o seu gatinho de estimação. E a mente dela usa as bonecas russas para fazer com que a Rosa não faça besteiras. E mesmo as tentativas sendo falhas, a mente sombria de Rosa ainda usa a imagem das bonecas russas como esperança da Rosa finalmente ouvi-las e não fazer mais besteiras. E por conta dessa crise que a Ana Rosa teve, cortou o cabelo até ficar calva, com um estilo bem punk. E como ela ainda pensava no Johnny, com uma lâmina, ela marcou seu braço com o nome dele. Sabendo que a Rosa ia fazer besteira, a mente sombria dela alerta ela para não fazer isso, para não cometer nenhuma besteira, simplesmente falando não, Rosa, não, usando as bonecas russas. E para ficar ainda mais punk, raspou a sobrancelha. Tá, mas por que a Neo Rosa detonou seu cabelo? Em sua mente, ela pensou o seguinte: bom, já que o Johnny não me quer mais, então eu nunca mais vou ter ninguém na minha vida. E é por isso que ela acabou fazendo isso com seu cabelo. Ainda em crise e arrependida do estilo punk, ela ficou procurando por cabelo ou alguma peruca, mas ela não tinha nada e a única coisa cabeluda em sua casa era o gato. Ainda em estado de crise, Neo Rosa persegue o bichano e ela tira um pouco de pelo e para se acalmar ela dança e faz a canção dos índios. Uma ligação chega e ela fica muito feliz, pois é o Johnny Guitar, pedindo reconciliação para reatar o namoro e ela aceita. Mas ela se lembrou que estava no estilo punk e ela consegue pegar o gato dela e colocar na cabeça. E ela vai para o encontro com Johnny Guitar, fazendo o pobre gatinho como cabelo. O segundo episódio se chama O Olhar. E passamos o segundo dia com a Rosa, que está alimentando o seu pet, que é um inseto de estimação, enquanto espera a ligação de seu namorado. E um detalhe, ele nunca liga. E faz um bom tempo que os dois não se vê. E ela decide então ligar de volta. E a parte muito frustrante é que ele não atende e a deixa no vácuo. Uma coisa tá bem claro, ele não é nem um pouco atencioso com ela. Frustrada, ela desliga o telefone e acha que o problema é a sua aparência. Ela acha que o Johnny não tá satisfeito com a aparência dela. E ela simplesmente compara a aparência com felicidade, sendo que essas são duas coisas completamente distintas. Felicidade não é a mesma coisa de aparência. E para a Neo Rosa é a mesma coisa. E ela corre para o banheiro. E completamente despida, ela se olha no espelho. Para aqueles que têm autoestima baixa, o espelho é bem cruel. Não só o espelho, como a mente também. A Rosa sofre de bulimia, que é quando a pessoa possui um forte medo de engordar. E ela faz de tudo para não engordar. E se não tratado, pode acarretar em anorexia. E a Rosa já está entrando num quadro anoréxico provocado pela bulimia não tratada. Ela simplesmente não trata não porque quer, mas sim por conta da depressão e um forte medo de julgamentos das outras pessoas. E é por isso que ela fica com forte de receio de procurar ajuda. E deixa de procurar ajuda por um forte medo de ser julgada.
e sofrer humilhações por conta da aparência. E a bulimia faz com que a Rosa se vê gorda, sendo que ela não é gorda. E como ela não tá bem psicologicamente, a mente e o espelho não ajudam, pois são bem traiçoeiros. Cansada, ela decide então fazer uma cirurgia. Mas não é uma cirurgia normal, ela simplesmente vai fazer uma cirurgia especial, ou seja, ela vai fazer uma cirurgia em si mesma. E como ela está estudando enfermagem, para não desmaiar, ela simplesmente preparou tudo para começar a cirurgia. E a parte bem assustadora é que ela até usa uma serra elétrica. E depois de todo esse processo doloroso, a cirurgia foi um sucesso. Mas a Neo Rosa ficou completamente irreconhecível, defamada e inchada, mas completamente feliz, pois ela sabe que com o tempo ela vai desinchar e tudo nela vai cicatrizar. Mas quem não gostou nem um pouco, e com razão, foi o gato. Ele estava bem traumatizado. Em seu quarto, ela pega o gato e os dois dançam, com a música no rádio chamada A Floresta da banda Tenkuri. Rosa não deveria estar dançando, pois ela perdeu muito líquido e deveria estar em repouso, porque seu corpo não está cicatrizado e obviamente sua pressão vai cair, e é o que foi que aconteceu. Rosa começou a ter alucinações por causa da queda de pressão. Sua cabeça gira e ela começa a ter visões. Quando ela olha para o gato, ele simplesmente fica com a cara do seu namorado Johnny Guitar. E quando ela olha para a janela, em vez de ver a cidade, ela simplesmente vê o paraíso, como uma linda praia tropical. E ela simplesmente se apaixona por essas visões lindas. E sem pensar duas vezes, ela corre direto para o paraíso. E o coitadinho do gato simplesmente fica sozinho no quarto, olhando para a cidade na janela, enquanto a chuva cai. O terceiro episódio se chama A Dança. E passamos o terceiro dia com a Rosa, recuperada da cirurgia e com o corpo cicatrizado. Mas a Neo Rosa não tá bem. Ela acabou passando por dois problemas ainda piores. O primeiro é que ela teve que trancar a faculdade, pois ela ficou de DP e não tinha dinheiro para pagar. E o segundo problema é que o namorado foi extremamente babaca com ela. Ele não entendia a situação dela, ainda ficou julgando, a criticando. Cansada de tudo, ela acabou tendo outra crise, ainda pior. Ela pegou tudo que fez mal a ela. Todas as coisas do namorado dela e todas as coisas da faculdade. Juntou tudo em uma grande pilha. Em sua prateleira de livros tinha uma garrafa de vodka. Ela pega, abre e joga o líquido em cima das coisas, as encharcando. E a Rosa simplesmente enche a cara de vodka. Pega uma caixa de fósforos que estava em uma gaveta, risca e põe fogo nas coisas. Rosa não estava bem. Ela olhava para as coisas e ela via rosto nas coisas. Rosto de seus pais, de seus familiares, a olhando com reprovação pelo que ela acabou de fazer. E para tentar se acalmar da crise, ela começa a dançar, enquanto faz a melodia dos índios. E quem sofreu mais com as atitudes da Rosa foi o gato dela. O bichano não sobreviveu. Os vizinhos acabaram chamando os bombeiros, que apagaram o fogo da casa de Rosa. A sorte é que eles chegaram a tempo e a Rosa sobreviveu. Mas o pobre gatinho não. O quarto episódio se chama Cruzar.
E passamos o quarto e o último dia com a Rosa, que está em uma depressão profunda, dormindo junto com seu gatinho. E ela acorda, olha para a janela para a cidade. Está chovendo, uma chuva pesada e forte. Rosa pega o violão e senta na cama e começa a cantarolar uma música, enquanto o gatinho faz carinho em suas pernas. E para suportar a solidão, ela imagina que todos os objetos do seu quarto estão cantarolando junto com ela. E um objeto que canta junto com ela é uma pelúcia que seu namorado lhe deu. Ele mesmo fez, pois ele gostava do Marilyn Manson. E para ajudar a pensar como recomeçar uma nova vida, ela decide mudar por completo. Em seu pensamento, ela simplesmente crucifica a sua antiga versão para renascer como uma fênix e renascer como nova versão. Não tentar ser simplesmente a melhor, mas sim tentar não ser a pior pessoa do mundo. Essa cena dela se crucificando não é literal, é apenas coisa da mente dela imaginando cruzamento entre a antiga vida para a nova vida. Ao olhar pela janela, em vez de chuva, há um sol, esperança de recomeço de vida.